Fazer cascas de chocolate nobre sem fazer temperagem? Isso é possível? Eu sou chefe Isis Alvarez e eu vou mostrar no vídeo de hoje que é sim possível fazer isso. Mas antes de irmos para a nossa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui. E já aproveita e já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Já aproveita também, me siga lá no Instagram. Meu Instagram é @chefiisisalvarez. Toda vez que você fizer uma receita minha, por favor, me marque que eu vou adorar ver o resultado. E agora, então, vamos para a receita. Então, eu vou ensinar para vocês esse método que a gente utiliza para o chocolate nobre, para a gente poder usar o chocolate nobre sem precisar fazer a temperagem. Essa técnica a gente usa em regiões muito quentes, né? Onde a gente não consegue dar esse choque térmico por a gente não ter um ar-condicionado e a cidade ser muito quente. Então essa é uma técnica que a gente utiliza e que facilita demais quando a gente quer trabalhar com o chocolate nobre, tá? Mas é preciso a gente ter um termômetro e é preciso também a gente deixar o chocolate assim, ó, bem cortadinho, certinho, né? Assim, não pode deixar pedaços grandes, né? Porque senão vai ficar difícil ali de derreter. Porque o que acontece? Quando a gente derrete esse chocolate, os cristais de manteiga de cacau, eles se desorganizam, né? E aí é preciso a gente organizá-los novamente. Por isso que a gente vem e dá o choque térmico. Então a gente chega ali na temperatura de 45 graus e depois a gente precisa abaixar essa temperatura, tá? E aqui no caso a gente não vai chegar nessa temperatura de 45 graus. A gente precisa manter essas partículas, esses cristais, ali intactos. Então, para isso, a gente precisa derreter bem lentamente para que esse chocolate não ultrapasse 34 graus. Porque se ele ultrapassar, não vai dar certo. Então, para isso, a gente precisa de um micro-ondas, tá? Não pode ser em banho-maria, porque daí você vai ultrapassar essa temperatura, não vai ter jeito. Uma outra coisa é você usar essas derretedeiras de plástico, tá? Ou então outras vasilhas de plástico que podem ir para o micro-ondas. Não pode ser qualquer vasilha que a gente leva para o micro-ondas, né? Porque tem materiais que são tóxicos. Então a gente tem que se atentar a isso. E não utilizar vidro, né, para derreter esse chocolate, porque o vidro, ele retém muito calor e esse chocolate vai ultrapassar essa temperatura. E sempre ter o termômetro para saber se realmente não ultrapassou e tá na temperatura correta, tá? Então, a gente vai começar a fazer o processo aqui. Eu tô utilizando uma quantidade pequena de chocolate, eu tenho aqui 200 gramas, tá? Mas para você usar assim, acima de 500 gramas, eu vou te falar no final desse vídeo quais serão as temperaturas que você vai precisar, o tempo, a temperatura não, a temperatura é sempre a mesma, mas o tempo que você vai deixar ali no micro-ondas, tá? Porque você vai ter mais chocolate, então o tempo também pode ser maior, tá? Mas tem que respeitar esse tempo. Sobre a potência do micro-ondas. Isso você pode deixar no máximo, na potência máxima do seu micro-ondas. Só que você vai precisar colocar de 10 em 10 segundos e mexendo sempre nesse meio do tempo, porque senão ele vai ultrapassar esses 34 graus e a gente não pode fazer com que passe, senão você vai perder o seu chocolate. Não perder o chocolate, você pode usar, você pode fazer a têmpera normal, né, na tablagem ou qualquer outro método de temperagem, só que para fazer esse método não vai dar certo. E o tempo que a gente deixa nesse micro-ondas? Primeiro a gente começa com 20 segundos, depois a gente vai para 15, depois a gente vai de 10 em 10 até esse chocolate derreter, tá?
Derreteu, você vai medir a temperatura. Se não passou, né, que é o intuito de não passar, vai depender de micro-ondas para micro-ondas. Se você vê que o teu micro-ondas tá muito forte, né, porque tem uns que são mais fracos, tem uns que são mais fortes, você pode baixar ali a potência do seu micro-ondas, tá? Mas se você derreteu esse chocolate, passou dessa temperatura, você não vai mais poder utilizar para fazer esse método. Você pode fazer a tablagem ou outro método de temperagem, mas esse método sem temperagem não vai dar mais para fazer. Lembrando que no meio desse tempo, né, a gente deixa 20, deixa 15, deixa 10, sempre nesse meio a gente tira, né, deixei 20, tiro, mexo, tá? Sempre mexendo. E aí volta, mexe de novo, sempre precisa mexer, tá bom? Então aqui, ó, com 20, parece que ele não aconteceu nada, né? Mas já está acontecendo aqui, tá? Embora não pareça muito, é assim mesmo. Então a gente mexe muito bem e eu volto para o micro-ondas, lembrando sempre da potência. Então agora com 15, ó, ele já começou a unir aqui. Então agora eu vou colocar 10. E pode variar também, assim, de micro-ondas para micro-ondas. Tem micro-ondas que são mais lentos, né? Então você vai descobrindo aí, mas sempre levando aos poucos e mexendo. Ó, então aqui eu coloquei mais 10 segundos, tá? Ele ainda está duro, né? A gente não consegue ainda medir temperatura. E aí então a gente vai colocando de 10 em 10, tá? Para não passar para não passar de 34 graus. Aqui o meu chocolate, ele derreteu, tá? Mas ainda tá um pouquinho grosso, só tem uns pedacinhos aqui. Eu vou levar mais 5 segundos no micro-ondas. E agora então a gente vai conferir aqui a temperatura. Então aqui meu chocolate chegou na temperatura, tá? Tá dando aqui 32, ok. E aí então a gente vai colocar agora na forminha, tá? Vou fazer então a nossa casca de ovo de Páscoa. E agora então eu vou moldar aqui, né, a casca do ovo. Eu tenho essa forma de 3 partes. Essa é de 250, ela tem uma marcação aqui. Não quer dizer que eu vou colocar 250 gramas de chocolate aqui, tá? Ela tem uma marcação e a quantidade de chocolate sempre vem na embalagem. Vai depender do fabricante, cada uma vem uma quantidade, tá? Então eu venho aqui. Coloco bem na marcação, para não ficar excesso de chocolate. A gente dá umas batidinhas para sair essas bolhas de ar. Aí eu venho aqui, aperto, viro. Ela preenche aqui. A outra eu faço a mesma coisa. E agora, então, eu vou levar para a geladeira por aproximadamente de 10, 15 ou às vezes até 20, dependendo da potência da geladeira, né? Então é preciso observar, ficou opaca, a forma está perfeito, é só desenformar e eu já venho mostrar isso aqui para vocês. Então temos aqui o nosso chocolate que saiu da geladeira. Então a gente vem, né, ó, ele não está mais ele não está mais com brilho aqui, ele está opaco, ó, e ele desgruda facilmente da forma. Olha o brilho que fica no chocolate. Então, gente, olha aqui como a gente tem um chocolate brilhoso, né, que não necessitou do choque térmico, porque aqui a gente não, essas partículas, elas não se desorganizaram, como eu falei, né? E ela tem, eu vou quebrar um aqui pra gente ver, que a gente tem que escutar aquele barulhinho do snap, que chama snap, o barulhinho que faz quando esse ovo está, que ele está bom, né? Quando a gente faz a temperagem correta, nesse caso aqui a gente não fez temperagem porque ele não atingiu, né? Ele não passou da temperatura que eu falei de 34 graus. E por isso ele também tem que fazer esse barulhinho. Tá vendo esse barulhinho? Esse barulhinho é o snap.
Então, lembrando que se você for fazer até 500 gramas, você pode fazer dessa maneira que eu te falei, tá? E a questão do micro-ondas vai depender também, né? Tem uns que são mais fracos, outros que são mais fortes. Então, você vai dosando ali. Se você vê que o teu micro-ondas tem na potência máxima, ele fica muito forte, você pode diminuir a potência e assim ir controlando. O que não pode é passar dos 34 graus. Para o chocolate branco e para o ao leite, ficar ali nos 33, tá? Se você for usar acima de 500 gramas, né, já derreter aí uma quantidade maior para a sua produção, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tempo. Você pode começar com 40 segundos, depois você vai para 30, depois você vai para 20 e vai para 10. Sempre controlando para não perder essa temperatura, né? Para não passar, como eu falei aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica, que vocês façam muito, porque realmente para quem tem o clima muito quente e não tem o ar-condicionado, essa é uma maneira assim muito boa para poder usar o chocolate nobre. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu vou deixar aqui abaixo todo o passo a passo do que eu falei. Tá bom? Um grande beijo e eu te espero nos próximos vídeos.